Olá, pessoal. Dando continuidade então à nossa aula sobre paradigma dos métodos, nós vamos iniciar aí falando um pouquinho das características dos métodos de alfabetização. A primeira característica dos métodos tradicionais de alfabetização, se a gente for parar para observar em termos de concepção pedagógica, a concepção que sustenta o paradigma dos métodos de alfabetização é o paradigma da pedagogia tradicional ou ainda da pedagogia tecnicista. Quanto à concepção de aprendizagem, a concepção que sustenta o paradigma dos métodos é o empirismo, o estímulo-resposta, a abordagem comportamentalista. Então, se a gente pensar em comportamentalismo, isso nos remete à teoria de Skinner. E os experimentos de Skinner, de Pavlov, que fizeram aí na área da psicologia diferentes experimentos no âmbito da abordagem comportamental, quais experimentos eles faziam? Vamos pegar, por exemplo, a caixa de Skinner. Eles colocavam um ratinho, né, dentro dessa caixa e o ratinho ele ficava sendo condicionado a cada vez que emitia-se um som ou havia uma luz acesa, né, acendia-se uma luz, o ratinho sabia que ali caía comida para ele e ele ia até lá buscar esse alimento ou buscar esse reforço positivo. Então, esse condicionamento de cada vez que acende a luz ou cada vez que emite-se um som, o ratinho sabe o que vai acontecer e ele faz isso de forma repetitiva até memorizar essa ação, essa é a ideia do comportamentalismo. Se a gente for trazer isso para a área da educação, isso se refere aos exercícios, por exemplo, na área de leitura e de escrita, em que há a repetição de determinadas coisas. Então, por exemplo, nós pedimos para o aluno escrever 10 vezes a palavra exceção, ou nós vamos lá e pedimos para o aluno ficar copiando várias vezes a mesma palavra, ou copiar várias vezes o mesmo texto. Então, esse tipo de atividades são atividades que envolvem essa ideia do comportamentalismo. Então, a criança, ela acreditava-se que a criança iria aprender a ler e escrever por meio desses processos de repetição, de cópia de letras, de palavras, e que muitas vezes eram letras e palavras descontextualizadas e que fazia até pouco sentido para a criança. E mesmo assim elas executavam essas tarefas porque fazia parte de todo esse processo que acreditava-se aí existir, que é o processo de memorizar, copiar, decodificar e assim sucessivamente. Essa concepção de alfabetização, ela foi tratada como uma abordagem aditiva, né? Ela foi tratada com viés aí de uma ideia de a gente associar, de a gente agregar coisas aí. Como que isso era feito? Então, a criança, primeiramente, aprendia algo mais simples até chegar em algo mais complexo. Então, primeiramente, ela soletrava as letras, ela copiava todas as letras. Depois, com essas letras, ela aprendia famílias silábicas. Então, de letras, ela ia para sílabas. Aí, ela memorizava e decorava as famílias silábicas. Nas famílias silábicas, ela aprendia algumas palavras que envolviam aquelas famílias silábicas. E junto a essas famílias silábicas, ela também aprendia alguns pseudotextos junto a essa família silábica. Ou seja, o que são esses pseudotextos? São agregados de frases, né? Frases curtas e desconectadas uma das outras. A gente vai ver um exemplo no slide a seguir para vocês entenderem o que é exatamente esse pseudotexto. Esse trabalho, então, ele era focado no como se ensina. Por isso que aqui a gente está falando muito focado na palavra método, ok? Quando o professor executa uma atividade de sala de aula, né, quando ele tem o seu trabalho didático acontecendo, sempre vai haver um método por trás desse trabalho. Porque o que é o método? O método é um encadeamento de procedimentos que eu planejo para eu poder atingir um determinado objetivo. Se a gente tem como pressuposto de que o trabalho do professor ele vai ser sempre um trabalho intencional, então eu já tenho isso como pré-requisito, né? Eu já trabalho considerando
que eu tenho uma intenção, que o meu ato é intencional, ou seja, eu sempre vou ter um método para trabalhar e para alfabetizar. No entanto, esse método que nós estamos abordando agora, que são os tradicionais, vocês vão perceber que eles não são procedimentos adequados e que também não atendem às demandas de aprendizagem que nós temos hoje em termos de leitura e escrita. Hoje, as pesquisas mostram que existem várias possibilidades, vários pressupostos teóricos que vão contribuir melhor para que, de fato, as nossas crianças aprendam a ler e escrever. Então, aqui o trabalho ele é feito como? Por meio de uma sistematização. A gente sistematiza de que forma? Inicia-se por algo simples até chegar ao complexo. Ou seja, a criança sistematiza letras, de letras sílabas, de sílabas palavras, de palavras pequenas frases, e essas frases culminam em pequenos textos, ou o que nós chamamos mesmo de pseudotextos, ok? Continuando aí, a concepção de linguagem também, visto que a gente está falando de pseudotextos, é uma concepção de linguagem que não considera o uso social da escrita. Então, não se considera aí a questão do aspecto interativo discursivo. E aí, a concepção de linguagem também acaba sendo descontextualizada. No próximo slide, a gente observa o quê? Nós observamos aí um exemplo de uma cartilha muito utilizada, principalmente no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil, que é a Caminho Suave. Nessa cartilha, o que nós observamos? Primeiramente, nós temos aí a família do Baba e Bobu, porque as famílias silábicas também eram apresentadas na ordem em que o alfabeto se apresentava. Então, a gente começava apresentando todas as vogais, depois começava pelo do Baba e Bobu, Cá, Cocu, Dada de Dodu, e assim sucessivamente na ordem linear da apresentação do próprio alfabeto que a gente conhece, né, de todo o alfabeto. Essa apresentação, se vocês observarem, o que nós temos? Nós temos as próprias sílabas, nós temos formação de palavras usando as famílias, então nós temos palavras como babá, bebê, bibi, bobo. Então, as próprias palavras que são usadas aqui são referentes às usadas na família silábica. Aqui ao lado a gente tem um pequeno texto que é o que a gente chama de pseudotexto. O que é o pseudotexto? É um falso texto, é um texto que não é verdadeiro, né, na verdade. O bebê baba e o bobo baba. O que a gente nota aqui? São duas frases desconexas, na verdade. São frases soltas. E por isso que a gente chama isso de pseudotexto. A criança, quando ela recebe esse modelo de referência de texto, o que ela nota? É um texto que circula socialmente? Não. Ela não encontra esse texto no seu cotidiano circulando socialmente, fazendo com que ela perceba, né? Porque qual é a ideia do trabalho com texto que circula socialmente? É a criança perceber que o texto cumpre uma função social. A partir do momento que ela tem esse texto de referência, ela acaba não tendo essa percepção a respeito do uso do texto. E aqui também tem outras questões envolvidas, né? Se você for parar para pensar, são frases soltas, desconexas, e que a criança acaba pensando, né? E esse formato de texto vai acompanhando a criança por um bom tempo, e é um pseudotexto que não utiliza nenhum recurso de coesão e coerência, e que faz com que a criança já não vá se apropriando desses recursos, desses elementos de coesão e coerência. Por exemplo, a gente não vê aqui na cartilha, se a gente folhear as outras páginas dessa cartilha, um texto usando recursos coesivos, por exemplo, contudo, entretanto, todavia, naquela tarde, naquele dia, porém, ou seja, elementos que fazem a ligação, por exemplo, de uma frase a outra ou até de um parágrafo a outro. Então, são textos bem curtos e o que nós chamamos aí de pseudotextos. E isso acaba gerando uma baixa qualidade em modelos de referência de texto que essa criança já vai se apropriando. Outro problema aqui é que nós podemos notar que as famílias, né, existe uma preocupação com discriminação visual.
A própria família silábica, ela vai já sendo associada ao próprio desenho. Então, a gente vê que para a criança decorar o B da barriga, já existe o corpinho aqui do menininho no formato do B. Então, já é uma associação que a criança tem que fazer com uma discriminação visual do desenho do corpinho dessa criança associada à letra B, ao formato da letra B. Outra questão aqui também é que a gente já tem a apresentação das letras cursivas. E o que hoje não é feito, né? Hoje nós apresentamos letras maiúsculas primeiro para as crianças. E não utilizamos de cara a letra cursiva, porque é uma letra que existe uma dificuldade aí da criança perceber o aspecto quantitativo e qualitativo de letras, né? Ou seja, quantas letras e quais letras ela usa. Se a gente pegar, por exemplo, o bu, essa perninha do B aqui, vamos pegar a palavra bruxa, que aí tem o R no meio. Se a gente pegar o R do bru, esse B que forma-se aqui, ó, que a gente já vê que tem o U já sai daqui, quando o R já sai daqui também, no bru da bruxa, o R fica imperceptível. Então, às vezes, em bruxa, se a gente for escrever de forma cursiva, a gente até tem um engano visual e bate o olho e vê 4 letras, assim como a criança também o faz. Então, o correto é a gente trabalhar a letra maiúscula, né, o que a gente faz hoje. Então, a cartilha também já oferecia cursiva, que hoje a gente não faz mais. A gente oferece a cursiva quando a criança já está alfabética e já tem condições de pensar nessa questão quantitativa, do quantitativo de letras, né, de quantas letras utilizar, ok? O próximo slide, nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito do paradigma dos métodos. E quando eu falo em métodos tradicionais, eu gostaria de nomear para vocês quais são esses 2 métodos tradicionais. É o que nós chamamos de método sintético e método analítico. Por que nós estamos caracterizando os 2 de uma única vez? Porque, na verdade, em termos de características de aprendizagem, são métodos muito parecidos. Eles têm algumas características diferentes? Tem, mas em termos da conduta da aprendizagem ou da conduta didática, é bem próximo. Então, é por isso que nós estamos trabalhando num arcabouço que autores utilizam de paradigma dos métodos, tá? Quando a gente pega esse paradigma dos métodos, a gente observa que a criança ali que está se alfabetizando, ela é tida como aquela criança que é tábula rasa, né? Alguém que tem pouco conhecimento a respeito da escrita. É possível hoje, no século XXI, a gente dizer que as nossas crianças têm pouco conhecimento de escrita? Não, não é possível. Porque nossas crianças já vão para a sala de aula com muitos conhecimentos sobre a escrita. Elas já viram as mães fazendo lista de supermercado para fazer compra. Elas já viram a mãe escrevendo o recado para outra pessoa no WhatsApp. Então, elas já estão observando para que serve a escrita. Elas já notam como se escreve determinadas coisas, porque elas começam a observar o mundo que está à sua volta. E o mundo, nós vivemos numa cultura escrita. Então, é impossível falar que o alfabetizando vai para a escola sem conhecimento algum de escrita. E são esses conhecimentos que ele leva para a escola que nós vamos precisar considerar. Daí a gente já tem uma mudança de trabalho, porque o paradigma dos métodos não considerava esses conhecimentos prévios. E com isso, acreditava-se que eles eram mesmo tábula rasa e todos poderiam começar do mesmo ponto, ou seja, todos começariam aprendendo primeiro as vogais, depois as famílias silábicas e assim sucessivamente, focando sempre no método em si e não pensando nas questões de aprendizagem da criança, ok? Outro ponto importante é a figura do professor, que também era tido como um detentor de saber e aquele que ia aplicar ali todo aquele método que já estava pré-estabelecido, certo? Então, ele não tinha nenhuma preocupação em entender os processos de aprendizagem, mas sim ensinar, porque ele tinha total clareza de que se ele ensinasse pela cartilha ou pelo método analítico ou sintético, sei lá qual deles seja, né? Não importa qual deles ele faz opção, ele acreditava que por meio desses métodos ele ia conseguir fazer as crianças lerem e escreverem. Esse modelo de ensino, ele se apoia num ensino extremamente mecânico, extremamente fragmentado,
e voltado para essa sequência fixa que já está pré-estabelecida, que eu mencionei para vocês, de apresentação de algo mais simples até chegar a algo mais complexo. O que é isso? Apresentação das crianças primeiro memorizarem e entenderem letras, depois passarem para sílabas, sílabas palavras, palavras frases e frases textos, né? Que o complexo seria aí a chegada ao texto. Uma questão interessante nessa questão da chegada ao texto é porque o mais comprometedor também vejo aí é a questão da gente pensar que a produção de texto só ia acontecer quando a criança estivesse terminando o ano e quando ela tivesse, por exemplo, lá no seu segundo ano de alfabetização, já começando, já totalmente alfabetizada, aí que ela ia pensar em produção de texto. Coisa que nós vamos ver que hoje já é bem diferente a concepção de produção de texto. Nós vamos conversar mais para frente em outras videoaulas. A ênfase também dada aí era muito no aspecto gráfico. A criança tinha que pegar no lápis e grafar. Então, o aspecto psicomotor era muito latente. Por conta disso, é que existiam vários exercícios de prontidão que as crianças faziam antes mesmo de começarem a escrever algumas letras. Então, primeiro elas faziam todos os exercícios de prontidão, chuvinha, zigue-zague, bolinha, enfim, exercícios que eles chamavam de exercício de coordenação motora e que serviam para preparar essa criança para o aspecto gráfico, né? O que a gente sabe que, em contrapartida disso, a própria pega da criança no lápis para fazer a própria letra já dá a ela, já fornece a ela condições para que ela consiga escrever. E ela não necessariamente precisa ficar fazendo esses exercícios de prontidão que são extremamente desnecessários. Aqui, ó, para vocês perceberem a influência da Caminho Suave em todo o estado de São Paulo, nós temos uma versão, que acho que é a primeira edição, que é de 1948, essa é a capa da primeira edição. Depois a 68ª foi em 65, e a partir de 1980 nós já tivemos essas capas aqui. Então, essa é de 1980, essa é de 1990, e aqui é a capa atual que vocês podem encontrar, inclusive se quiserem, quem quiser adotar, vai poder adotar, porque ainda está à venda, né? Ainda existe para vender. E o que eu quero dizer a vocês é que vocês entendam a questão teórica que está por trás disso. As crianças vão ler e escrever usando a Caminho Suave? Vão. Vão porque elas vão memorizar todas as sílabas e ao longo do ano todo elas vão conseguir, por meio de um processo de decodificação e de memorização, repetir até conseguir escrever algumas palavras. No entanto, o processo que se faz, o processo de aprendizagem que se faz para ela chegar a essa escrita alfabética, é um processo que para ela é fragmentado, que não gera reflexão, que não gera uma discussão a respeito da produção de texto. Então, essa criança ela vai acabar produzindo textos bastante empobrecidos em termos de elementos de coesão e coerência. Então, são vários problemas que serão gerados por conta de um trabalho em cima do paradigma dos métodos, ou seja, em cima do trabalho usando métodos tradicionais de alfabetização. Então, é isso que eu gosto de deixar claro, porque às vezes os alunos me contestam isso e eu gosto de esclarecer que o processo, a criança vai aprender, mas o como vai ser essa aprendizagem vai levar essa criança a ser um leitor ou escritor competente? Será que ela vai se tornar um escritor ou leitor competente? E o que é ser um leitor ou escritor competente? Eis a questão. Então, eu preciso garantir que o meu aluno seja um bom produtor de texto para ele ser um escritor competente. E será que esse método tradicional de alfabetização vai viabilizar isso? Provavelmente não. Então, é nesse sentido que eu gosto de que vocês parem um pouquinho para refletir sobre essa questão. Um outro ponto também importante é o leitor. Ele precisa ser um leitor que tenha fluência, mas que compreenda o texto que lê. E nos métodos tradicionais, o que se buscava sempre era a fluência e ponto final. E a gente sabe que a
A compreensão do que se lê é muito mais importante. No entanto, para ele compreender, ele precisa ler fluentemente. Então, ele vai precisar ler com fluência, porque isso vai facilitar a compreensão do texto. Mas o trabalho de compreensão do texto, ele demanda que o professor trabalhe inúmeras estratégias de leitura. Estratégias de leitura são procedimentos que nós mobilizamos ao ler um texto. E nos métodos tradicionais isso não ocorria. Então, só para vocês terem uma ideia, dentre os métodos sintéticos, nós temos a soletração, o silabário e o fônico. Dentre os métodos analíticos, nós temos a palavração, o método da frase ou da historieta. Aqui, por exemplo, nós podemos observar que nós temos mais uma cartilha bastante antiga e que nós trabalhamos aí a apresentação das letras e as possibilidades de formação de palavras apenas com as vogais. Olha o empobrecimento das palavras oferecidas, porque aqui só poderia formar palavras com as próprias vogais. Aqui nós temos uma outra cartilha de 1911, primeira edição, e ela perdura por muito tempo também, tanto é que foi até a 49ª. Aqui mais uma lição da família aí da Apatanada, que é uma outra cartilha também que foi utilizada no Brasil. Essa também de uma outra cartilha mais recente, Lalá é bonita, ela tem uma boneca, a boneca é bela, Lalá dá bala à boneca. Esse é típico um pseudotexto. Não tem elemento de coesão, não tem elemento de coerência e as frases são soltas. Quando a criança aprende com esse modelo de texto, ela acaba fazendo o quê? Produzindo também textos com esse formato. Então, o aluno, o adulto, depois que aprendeu com esse mecanismo, ele vai acabar produzindo textos com esse formato. E aí vai ser bem árido para ele conseguir ser um bom produtor de texto. Ele vai, a duras penas, conseguir aí repensar como é de fato uma boa produção de texto. Aqui também trabalhando a família silábica, lá do Baba e Bobu. Aqui é mais um exemplo de uma cartilha. Essa, por exemplo, é uma cartilha de historieta, então vem de método analítico. Mas o que vocês notam no analítico? Embora ele não comece com sílaba, comece com texto, os textos também são textos empobrecidos, que nós chamamos de pseudotextos, e eles também acabam levando a trabalhar com o quê? Com sílaba. Então, acaba virando um processo inverso. Primeiro apresenta-se o texto, depois nós vamos observar palavras, e essas palavras são desmembradas em sílabas. Então, aí o percurso vai ao contrário do que a gente tinha visto antes, no método, no caso, o sintético. Aqui, mais uma vez, a gente vê outro exemplo. Essa aqui, a vaca é malhada, malhada é da Zazá, Zazá dá palha à vaca. Então, nitidamente, nós vemos um exemplo aí de pseudotexto. Todas as cartilhas trazem esse formato de texto. São pseudotextos, textos escolarizados, feitos para colocar nessa cartilha, nesse material didático. Outras cartilhas, no caso essas aqui já são analíticas, essa é analítica e essa aqui é analítico-sintético, que na verdade é o que a gente usou muito no Brasil, que é o misto, misturar o analítico e o sintético. Aqui é a mesma coisa, aqui também. Então, aqui são todas as cartilhas. Essa Sodré também foi muito usada no Brasil, teve larga edição. Olha, pode ver que a gente tem aqui, ó. A primeira edição foi em 1940, em 89 ela ainda estava sendo publicada. E por fim, para a gente terminar essa parte de paradigma dos métodos, que eu espero que vocês tenham percebido que existe aí um ensino totalmente mecânico, fragmentado, o uso do texto é um texto que não é uma boa referência de texto, porque não é um texto real que circula socialmente, e nossas crianças acabam elas acabam se tornando leitores e escritores que têm aí uma dificuldade tanto na produção de texto quanto na interpretação, na leitura do texto. Então, a gente tem que pensar
Que indivíduo a gente deseja formar? E com isso, eu encerro essa aula de paradigma dos métodos e deixei uma mensagem a vocês. O sucesso na alfabetização exige a transformação da escola em ambiente alfabetizador, rico em estímulos que provoquem atos de leitura e escrita, permitam compreender o funcionamento da língua escrita, possibilitem a apropriação de seu uso social e forneçam elementos que desafiem o sujeito a pensar sobre a língua escrita. Pensem sobre isso. Será que os métodos levam as crianças a refletirem de fato sobre o sistema de escrita? Os métodos, quando eu digo, os métodos tradicionais. Pensem nisso, ok? Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima videoaula.